levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Aleluia, porque Deus é bom e Ele está conosco. Nós temos que experimentar mais dessa bondade de Deus, porque a religião não entende nada dessa bondade de Deus. Fala-se, mas não usufrui. E nós estamos aprendendo a andar no Espírito para usufruir dessa bondade de Deus. Nós temos que receber dessa bondade em todas as áreas, em todas as situações. E agora mesmo, me veio isso na lembrança, esse programa que foi colocado no YouTube do pastor David, o número 73. Então ele está ensinando sobre adoração. Então ele está ensinando sobre adoração, uma das coisas que ele está falando lá de como derrotar o diabo. Enfim, que a adoração é toda uma arma poderosa. E eu vi que as pessoas não entenderam o que ele quis dizer. Então depois vocês vão assistir para entender esse pedaço. Que ele disse assim, então, nós podemos dar risada na cara do diabo quando ele vem com as circunstâncias, com os problemas, nos atacando, com situações tão delicadas que a gente não consegue sair. Nós devemos de dar risada na cara do diabo. O povo dá uma risadinha e ele diz, então, o que a gente pode fazer para dar essa risada no diabo? Então ele diz, aleluia. Ele quis dizer, e todo mundo diz, aleluia, bate palmas. Ele estava pregando ainda. Ele quis dizer que quando você está adorando a Deus, é a mesma coisa que você está dando risada na cara do diabo. É isso que ele quis dizer. Então, é muito importante, você tem que prestar atenção no que ele está dizendo, porque ele diz, quando você adora, você tem que levantar as suas mãos. Às vezes você tem que ficar em pé, mesmo quando você está sozinho, porque você não precisa de plateia para adorar a Deus. Porque lá na tua casa, você sozinho, você vai olhar para ver se tem quem do seu lado. Só está você e Deus é invisível. Ele está em você. Ele está presente em você. Então não adianta ficar procurando gente, porque você não vai achar. Então, por isso que nós temos que ter essa prática lá em casa, sozinho. E ele sempre diz, o pastor David enfatiza, ergue o seu braço a hora que você está adorando. Diga, Pai, eu te adoro, eu te exalto. Jesus, eu te amo, eu te glorifico, eu te agradeço a salvação que você me deu. Eu te agradeço essa salvação, essa redenção, o seu amor por mim. Eu te amo, Jesus, eu te amo. O diabo vai falar para você, isso não resolve. Porque ele não quer que você faça isso, porque isso vai trazer uma tremenda mudança na sua vida. É desta adoração que o poder é liberado. Vocês estão acompanhando? Então, o pastor dele quis dizer isso, mas ele encerrou. Aí depois ele continuou. Mas eu percebi que ninguém entendeu o que ele quis dizer. Então a pessoa pensa, diabo, você é um ser derrotado. Não é isso. Não adianta você falar isso, porque ele não vai fugir. A situação não vai mudar. Então ele quis dizer que quando você adora a Deus, é a mesma coisa que dar risada na cara do diabo. Então é para você dar risada na cara do diabo. Simplesmente dizendo aleluia. Glória a Deus, erguendo o seu braço. É importantíssimo você ter essa prática sozinho. E você entrar neste mover da adoração. Sabe? Colocar a sua alma, colocar o seu pensamento, porque o seu espírito está preparado para adorar a Deus. Tá? Então, a sua alma tem que participar. Por isso que você tem, quando está sozinho, orar alto. Isso daí, gente, você está lá no meio dos outros. Mas quando você está sozinho, você tem que botar som nessa fala. Jesus, eu te amo. Porque você tem que encher esse lugar onde você está com a glória de Deus. Tá? Então, é importantíssimo você fazer isso, porque isso muda situações, isso destrói o diabo. É necessário, você não pode ser tímido na adoração, porque quando você está contando piada, conversando com os outros, você fala alto, você grita, você dá risada, agora que na hora de falar com Deus, faz favor, você não está com nada, simplesmente nada. Você não tem um pingo de relacionamento com Deus. Você está mostrando que você não tem intimidade com Ele, porque no meio dos seus amigos você fala muito alto, você dá risada, você faz piada, você muda de lugar, você faz cena. Agora com Deus, não adianta. Você não está com nada, você está percebendo? Você não tem a mínima intimidade com o seu pai. Você está todo aí, sabe, receoso, tímido, e não pode. Então, isso você adquire sozinho. Não é aqui no meio dos outros, porque aqui no meio dos outros você faz para se parecer pro outro. Então, se o outro está olhando, se quem está fazendo, então é melhor eu fazer mais bonitinho, encenar melhor. Porque se eu ficar dormindo aqui também não vai dar ibope, né? Agora, lá sozinho, vocês estão acompanhando? É lá sozinho é que vale, quando você está sozinho. Se manifesta na presença de Deus. A mesma coisa se você entrasse com todas as regalias na presença do rei. Você ia se achar ou não? Claro que ia, né, querido? Lógico que ia. Se você pudesse entrar na frente do rei sozinho, com toda a pompa, com toda a recepção, com tudo aberto para você, o que você ia fazer? Você ia se achar, meu filho. Você ia ficar lá todo feliz. E é assim, é o nosso rei. Ele é o soberano absoluto, eterno, que manda, que faz, que era e sempre será. Amém? Então é importante você adorar sozinho a Deus, porque é isso que vai criar uma intimidade entre você e Deus, para que Ele possa destruir as barreiras que estão na sua vida, circunstâncias.
tá? Então o pastor dele, para simplificar, diz, olha, se você não sabe outra coisa, diga só eu te amo, amém. Porque isso é uma super declaração. Eu te amo. Tá certo? E é verdade, porque o seu espírito nasceu de novo. Então você realmente ama. Agora a alma, né, que fica naquela situação lá, sabe como que é? Camuflada ali, que não quer, né? Quer dormir, te amo, sei lá, fica pensando em outras coisas. Mas se você colocar toda a atenção, ela vai começar a participar. E a presença vai começar a te rodear. Você vai mudar. Você que estava triste, com aquele coração assim, com medo, com alguma situação de que o diabo quer colocar de derrota, você vai ficar tão em paz. Tipo, isso não me afeta. Isso não é diabo. Não adianta que você já deve estar afetado. Você sente o que Deus sente. Poder, paz, segurança. Então, isso que é adoração. Então, glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui hoje algumas passagens na Bíblia, porque esse ensino que eu vou trazer aqui hoje, essa pregação, como você queira, é para as pessoas que querem crescer espiritualmente. Porque as pessoas que não querem crescer, muitas vezes, elas ficam horrorizadas ao ouvirem a verdade, né? Porque a religião é todo o oposto da palavra de Deus. Então, nós não podemos nos escandalizar com a verdade, porque a verdade é exatamente o que Deus é. Então nós precisamos orar em línguas para recebermos a revelação da verdade. Quando nós lemos a Bíblia, quando o Espírito Santo quer falar conosco, como Deus quer, amém? Então, esse ensino de hoje é para isso. Então vamos abrir a Bíblia aí em Marcos, capítulo 4, versículo 14 e 15. Por quê? Nós precisamos entender, através da palavra de Deus, que o diabo, ele tem um alvo na nossa vida. E esse alvo, queridos, é o tempo. Eu já tenho dito isso várias vezes. Mas nós precisamos nos conscientizar cada dia mais. Que o alvo do diabo é o tempo. O tempo que nós temos com Deus. E o resto do tempo que nós usamos para aquilo da vida. Tipo, não que a gente desperdiça o tempo, ou que a gente nem deveria usar o tempo daquilo que a gente usa como lavar roupa, precisa lavar roupa, gente, sabe? As refeições, você precisa tomar refeição, tomar banho. Tudo isso são coisas da vida natural que nós temos que fazer. Mas, junto com essas coisas e outras, o diabo age para pegar o nosso tempo. Ele é muito esperto. Então, ele pega o nosso tempo e nós não percebemos. E isso nos afasta de Deus, dessa comunhão que nós temos com Deus. E quando isso acontece, é aí que nós perdemos terreno. O diabo destrói áreas da nossa vida, porque nós não estamos tendo comunhão com Deus adequada. Então veja aí versículo 14 de Marcos 4. O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então ele está dizendo, Jesus está falando, que o diabo é isso que ele faz. Pronto, Jesus já explicou. Que a primeira coisa que o diabo faz, o que ele está interessado, é tirar a palavra de Deus de nós. E ele tira, assim, numa grande facilidade. Porque ele ele nos envolve em tantas coisas que a gente se deixa envolver, tá? E com isso nós não temos mais os olhos para Deus, mais a visão para Deus. Então a gente vai numa conferência, que nem essa aí, que eu acabei de citar, do programa 63, sabe? Um super ensino, um super momento e tal. Que coisa mais linda! Foi maravilhoso. Mas assim que saiu de lá, o diabo já roubou a palavra. Como que o diabo roubou a palavra? Porque ele pegou o tempo da pessoa. A pessoa não foi fazer aquilo que o pastor ensinou. Vocês estão acompanhando? Então, os problemas vieram, as dificuldades vieram e não houve sucesso. Então isso é muito perigoso, porque justamente aqui no versículo 18 ele diz, olha, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, entendeu? As coisas da vida, elas que sufocam a palavra de Deus. E todos os milagres que nós recebemos, eles vêm através da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus não estiver aqui, pronto, não tem como. O diabo roubou, tá? Então, vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 12, é a segunda, não a primeira, capítulo 12. A melhor coisa que existe na vida é você dominar as suas emoções com o seu espírito. Gente, todo mundo tem que aprender isso. Isso é segurança. E você começa a ver que o diabo perdeu o terreno. Porque ele nunca vem, sabe, gente, só pra jogar assim, que nem um spray. Não. Quando ele vem é igual um relâmpago, gente. É igual fogo. Ele vem pra detonar. E ele abala as nossas emoções. Vocês sabem, todo mundo. Então, o bom é você ter o domínio sobre estas emoções. Aonde você tem a paz, porque quem está com a paz de Deus não está preocupado, está tranquilo, mas não é aquela pessoa que desleixada. É algo que está dentro de você dominando essas emoções, para você ser vitorioso. E Paulo ensina isso para nós, veja aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 7. Diz assim, Paulo está dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então veja, queridos, ele está dizendo aqui, por que ele teve tantos ataques do diabo? Porque ele teve muita revelação. Ah, mas tudo bem, ele era um apóstolo. Ele foi chamado apóstolo. Foi dado para ele o dom
o chamado de apóstolo. Tá, então ninguém aqui tem esse chamado, mas não importa, o diabo vai vir da mesma maneira. Porque se você ficar sozinho com Deus, começar a orar, você vai ter revelação da palavra de Deus, e é isso que o diabo não quer. Pronto, ponto final. Porque se você tiver revelação da palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. E é isso que o diabo não quer. Ele quer que você seja ingênuo, ele quer que você não tenha revelação, então ele pode, sabe, dominar você à vontade. Ele pode manipular sua vida à vontade. Porque aprende uma coisa aqui, entenda isso. O diabo não pode entrar no seu espírito. Ele não pode. Então, se você está sozinho com Deus orando, sabe o que está acontecendo? Você está sendo mudado. Mudanças estão acontecendo em você. Assim como a primeira mudança que houve na sua vida foi quando você aceitou Jesus, nasceu de novo, ele perdeu o diabo, você lá no inferno. Porque aquela área morta sua, que era o seu espírito, adquiriu vida. Então, ele já teve que se mandar. Então, uma vez que você nasceu de novo, tem o seu espírito recriado, agora você fica sozinho com Deus, você cresce espiritualmente e lá ele não pode entrar. Mas é 100% verdade que você é transformado quando você está orando. 100% verdade. Todas as vezes que você pega um momento da sua vida e vai, fica com o Pai, e está lendo a Bíblia, está orando em línguas, está adorando a Deus, confessando a palavra, enfim, você está sendo transformado. Mudanças estão acontecendo na sua vida. Então é por isso que o diabo vem roubar a palavra. Por isso que o diabo vem agir na sua vida para você não ficar com Deus. Ele atrapalha a sua vida para você não ter tempo para ficar com Deus. Porque se você ficar, você vai crescer espiritualmente. E este é o medo, tá? Então, já que ele não pode entrar no meu espírito e eu estou crescendo espiritualmente, então ele vai atingir em outras áreas para eu parar de orar. Já que ele não pode mexer no meu crescimento espiritual. Ele não pode pôr a mão aonde eu estou sendo mudada. Não é demais isso? Não, isso é um poder único que Deus colocou na nossa vida. Então, olha a tática dele. Então eu vou fazer bastante coisa e roubar o tempo. E quando você percebe, já foi um mês e você não orou nada. Fala a verdade, gente. Natal, Ano Novo, mais alguns dias antes, já deu um mês. Não orou nada, já perdeu essa comunhão. Que ótimo, porque daí fica difícil voltar. E vai ficando difícil até de vir para a igreja. Vai ficando difícil de vir para a igreja. Por que as pessoas não vêm mais assiduamente? Porque o diabo já roubou o tempo de oração. Não tem força para vir na igreja. Esse também é o objetivo, porque vai vir cá escutando isso aqui, vai dar um alerta, a unção está sendo liberada, que vai te ajudar, a graça de Deus vai estar com você, você vai começar a orar, nem se for 10 minutos. E isso o diabo não quer. Então, veja lá, não é o alvo do diabo os seus negócios, a sua conta bancária, o seu casamento, ou a sua saúde, sei lá, sua família. Não é. Mas, o alvo é o tempo. Mas quando ele rouba o seu tempo, aí ele vai minando todas essas áreas na sua vida. Estão acompanhando? Então, gente, vir na igreja é importantíssimo. Por isso, pelo primeiro momento nosso, que foi adorar a Deus, toda a assembleia junto, isso, Deus se faz presente e a manifestação dele é diferente quando estamos juntos adorando do que quando estamos sozinhos. Então, tudo é importante. Depois, a palavra que está sendo pregada, os ensinos, isso são importantíssimos. O diabo não quer e Deus manda congregar. Vocês estão acompanhando? Então, como que o diabo vai fazendo? Ele vai pegando o tempo. Você sabe disso. Se você não tiver um propósito firme, que você vai orar, nem se for 15 minutos todos os dias, da mesma maneira que você toma banho. Então este é o assalto do diabo, primeiro na sua vida. Este é o primeiro assalto, porque você já sabe tudo, você não tem interesse, você está envolvido em todas as atividades deste mundo natural, mas que não sejam coisas do pecado. Mas como eu disse, gente, toma banho, lavar roupa, sei lá, cuidar do carro que quebrou, levar na oficina, e trabalhar, e depois as refeições, as horas que você usa com isso, relacionamento com as pessoas. Não é pecado. Mas você não tem mais um minuto para ficar com Deus. Vocês estão acompanhando? Mas hoje não tem importância. Amanhã tem importância sim. Todos os dias tem importância, porque a nossa vida não é essa. A nossa vida é a eterna. Estão acompanhando? Então veja Romanos 8. Então nós precisamos deste alerta. Quem sabe, não é? Você vai dar um chega para lá no diabo e retomar o seu tempo com Deus. Romanos 8, versículo 26. Mas nós vamos chegar num pedaço mais delicado. Para você retomar. Olha lá, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a oração em línguas é necessária, a oração em línguas é importantíssima. Então veja que você já não aguenta orar mais em línguas. O diabo roubou tanto o seu tempo, que se você orou
um minuto, já. Ele roubou tanto o seu tempo que você não tem mais força para orar em línguas e o Espírito Santo está aí dentro de você. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Aí está, então, a perseverança, o seu propósito, que você tem que colocar como prioridade na sua vida. Um propósito para você orar todos os dias. Você vai ter que escolher um horário para você fazer isso. Porque o Espírito Santo, ele vai ajudar você a crescer espiritualmente, ele vai ajudar você a não deixar o diabo roubar a sua comunhão com Deus. Estão acompanhando? Então, quem não ora em línguas, gente, o diabo já está roubando mesmo. Porque o Espírito Santo não tem como proteger você desse assalto do diabo. Tá? Porque Jesus disse que o diabo vem roubar. E ele acabou de ensinar que ele vem roubar a palavra. Como que ele rouba a palavra? Roubando tempo. Você não acha tempo para orar, tá? Então, veja Efésios agora aqui, vamos ver. Efésios 5,16. Olha só, nós já trouxemos um ensino sobre isso e vamos continuando, porque Deus está batendo na mesma tecla. Jesus está falando isso conosco. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nós precisamos dar um jeito no nosso tempo. Você precisa organizar, arrumar o seu tempo. Porque senão, já nem na igreja você não vem mais. É por aí. O diabo vai tirando. É devagar, ele não faz tudo num dia. Você vai perdendo o gosto, você vai perdendo o interesse. Você vai perdendo as oportunidades que Deus está te dando. Porque você foi encaixando tudo que é do mundo na sua vida. Estão me acompanhando? Devagar, você vai perdendo tudo. Como é que já teve uma época que você vinha em tudo e de repente você parou com tudo? O que aconteceu com você? O diabo roubou a sua comunhão com Deus. Você não tem mais comunhão com Deus. Isso é sério ou não? Claro que é. Isso é perigoso. E ele fala o mesmo assunto em Colossenses 4, versículo 5. Vê lá. Tem muitas pessoas que vêm aqui na nossa igreja procurando emprego. Não procurando emprego aqui não. Com Deus, né? Aqui não tem ficha para empregos. Aí as pessoas vêm e ficam aqui, gente. Às vezes dá 1 ano e 2 meses. Pois vai que arruma um super emprego. Que arruma mesmo. Não arrumou antes, porque está muito desestruturado. A vida está uma bagunça. Está de perna pro ar. Não tem nem como Deus dar um emprego para aquela pessoa. Existe, mas não tem como a pessoa chegar lá. Porque está cega, surda e muda. Não consegue. Está fora. E a pessoa vai se ajustando, porque vai orando, vai praticando isso tudo. Arruma um emprego, cadê a pessoa? Nunca mais. O diabo já roubou tudo. Roubou a comunhão. Vocês acham que o diabo já não vai preparar outro golpe ali na frente? Claro que vai. Então não é porque você vem e recebe o que você precisa que você está numa boa. Você está numa boa quando você está com Deus. E isso é uma constância, nós não podemos perder. Então, Colossenses 4, versículo 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. Ele quer dizer, essa oportunidade, que é para nós tomarmos conta com o tempo. Presta atenção com o seu tempo. Ele está remindo. É a mesma coisa que ele falou em Efésios. Atenção com o seu tempo. Vem cá, não é porque o seu carro está ótimo, não está quebrado. Aliás, você tem vários, está cheio de gasolina no tanque, está tudo pago, sabe? Não é porque não está com problema lá dentro da sua casa ou porque você está com emprego. Não quer dizer isso que o diabo não está te atacando. Ele está te atacando porque você não tem tempo para estar com Deus. Sério, né? É, muito sério. Sério, sério, sério. A sua alma vai devagarzinho se entregando pro diabo, tá tudo. Então, vamos tomar cuidado. Nós precisamos da orientação de Jesus, como que ele agiu numa situação dessa. Então, veja lá Mateus capítulo 12. Estão acompanhando, queridos? Então, isso daqui é para quem quer crescer espiritualmente, que não quer ficar brincando de igreja, de que nasceu de novo, tá? Então, Mateus 12, versículo 46. Olha, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. É pesado isso, hein? Sério, hein? Marcos 3, vamos lá. Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles ficaram lá pro lado de fora, era multidão, nós estamos vendo. Jesus estava no meio da multidão, e a mãe e os irmãos não puderam chegar perto, estavam longe. Mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Jesus pregando, Jesus ensinando, e eles interrompem Jesus. Ei, ó Jesus, tua mãe está lá, está te chamando. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para a mãe e para os irmãos. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lucas 8 agora, tá valendo? Versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos
irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vejam que Jesus está falando numa perspectiva do reino de Deus. Ele não está falando no plano natural, porque a visão dele sempre foi a de cumprir o plano de Deus, né, para que o reino de Deus fosse implantado. Então ele está numa perspectiva do reino, né, da vida eterna. Esta é a visão dele neste momento, tá, da missão dele aqui na terra. Então veja Mateus 19, 27. Então nós vimos de várias maneiras como que ele respondeu a esse chamado. E veja que era a mãe quem gerou ele, os irmãos e as irmãs, pessoas importantes, tá? Então versículo 27 de Mateus 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então, o que ele está mostrando aqui para nós? Mais abaixo um pouquinho. Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Atenção, ele está falando na perspectiva do reino de Deus. Então vamos ver Marcos, vai guardando isso tudo, toda essa mensagem, para a gente fechar depois. Marcos 10, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ele não está falando aqui de conta bancária. A perspectiva é o reino de Deus. Vocês estão acompanhando? Tá? Então, Lucas 18 agora, 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, ele está falando do reino de Deus. Nós nascemos de novo para andarmos no reino de Deus. É um outro conceito de vida. Mas calma, gente, não fiquem aflitos. Nós vamos fechar esse assunto. Agora, Lucas 14, 26. Atenção, vocês estão na mente todos os versículos que nós lemos. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, tem tradução que diz odeia, né? E mulher, e filhos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí o 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, gente, para fechar isso tudo, vamos entender o seguinte, que Deus, para que nós possamos seguir verdadeiramente o Evangelho, andar com Jesus, nós precisamos de tempo para estar com Deus, nosso Pai. Só que, para nós conquistarmos esse tempo, vai ter confusão na família. É dentro de casa que começa o rolo. A confusão é dentro de casa quando você começar a orar mesmo. Então o diabo vai tratar de colocar situações para que você fique constrangido e largue de ter comunhão com Deus. Outra coisa que atrapalha essa comunhão com Deus é a tradição de família. A tradição de família, porque Jesus já falou aqui em Marcos, capítulo 7, sobre a tradição. Essa tradição de família não tem nada a ver com o evangelho, a vida espiritual e andar com Deus. Estão acompanhando? Porque a tradição de família é coisa, tipo, algo religioso. Que isso não tem comunhão com Deus alguma. Alguma. Se nós não soubermos colocar Jesus em primeiro lugar, nós não vamos ter os cuidados dele na nossa vida. E nem vamos poder servi-lo dentro do plano que ele tem para cada um de nós. Vocês estão acompanhando? Então, o que o diabo faz? Com essas tradições da família, ele vai colocando coisas mais importantes para as pessoas, para cada um, do que realmente ficar a sós com Deus. Então ele vai começar a criar situações onde você não vai ter tempo. Tipo, as pessoas vão arrumar coisas assim. Festinha do filhinho, da prima, da vizinha, no playground. Você vai. É lógico, você vai. Então são coisas desse tipo. O seu filho vai ser graduado no ginásio, primeiro grau. Você vai. Coisa que não tem importância alguma. Porque esse dia é o dia do culto. É o dia de você ir na igreja. Mas o diabo já roubou o seu tempo de comunhão com o Pai. Então você já não vai mais na igreja. Tudo está na frente de Deus. Você não vai servir Deus. Você não vai entrar no seu chamado. Porque o diabo está roubando toda a palavra de Deus na sua vida. Porque tudo está mais importante. Mas
Peraí, Deus é contra as pessoas? Não. Quando diz aqui no versículo 26, que tem que odiar, porque tem tradução que diz aí, se você não aborrecer, não odiar pai, mãe, babá, não é nesse sentido. É você saber colocar Jesus acima de tudo. Só vai ter essas coisas com a família se em primeiro lugar tiver Deus, senão não vai. E se você começar a buscar Deus, toda aquela agenda com a família vai ser mudada. Porque você colocou Deus em primeiro lugar, Ele vai organizar a sua agenda. Estão acompanhando? A sua família vai ser encaixada nisso. Os dias, os programas vão ser encaixados diferente. Porque você está sabendo colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Bom, por um outro lado, Jesus ensinou muito bem em Efésios, capítulo 5, sobre o relacionamento marido e mulher, que o marido tem que amar a sua esposa como Jesus amou a própria igreja. Então ele não é contra o casamento, ele não é contra a família, tá? E ele fala também em Efésios dos filhos, honra pai e mãe, para que você seja abençoado. Amém? Então ele não é contra. Em Provérbios, ele fala para os pais ensinarem a palavra de Deus para os filhos, para que quando eles cresçam, eles não vão se perder, eles têm aonde se estruturar para corrigir os filhos das coisas erradas. Então Deus está falando da família. Deus criou a família, Ele ama a família, mas a família não pode estar acima de Deus. Os compromissos dos seus almoços, os seus jantares, as suas festas, os seus relacionamentos com a família não pode estar acima da sua comunhão com Deus. Isso é só para quem quer crescer espiritualmente. Mas Deus quer que todos cresçam. Se você realmente começar a ter esta comunhão, esse tempo com Deus, você vai entender isso tudo e o Espírito Santo vai ajustar isso tudo na sua vida. E uma vez que o Espírito Santo ajustou isso tudo na sua vida, você vai ter condição de entrar no seu chamado. Porque você não vai largar a igreja para você praticar um esporte. Você não vai. Você não vai largar a sua comunhão com Deus para você assistir algo na televisão. Você não vai largar a sua comunhão com Deus para você ficar numa roda de família, de amigos. Vocês estão acompanhando? Embora Deus preze a família, mas tem que ser Ele o centro. Se você quer resultado espiritual e crescimento na sua vida. Então isso é para quem quer crescer, porque isso é o que Deus manda. Esta é a visão de Deus para quem nasceu de novo. Amém? E todos que estão em casa sejam abençoados com a Tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a Sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no Seu reino, para conhecer a Sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.